Saudações, pessoal, beleza? Vamos dar sequência hoje na nossa grande série de vídeos muito especial para que você possa entender toda a estrutura da prisão. Talvez algumas pessoas digam assim, nossa, que série chata, fala mais de parte técnica, mas isso vai mudar totalmente a sua leitura do sistema prisional atual, para que você entenda por que a prisão é da forma que é hoje. É muito importante você acompanhar todas as séries desse vídeo para que você possa ter uma compreensão muito certa sobre por que as cadeias são como são hoje. É natural que você entenda toda a estrutura, toda a base de criação do sistema prisional no mundo. Apenas para lembrar, falamos sobre a idade mais medieval, fizemos uma grande reflexão, recomendo se você não assistiu ainda os outros vídeos, volta e assista tudo lá, beleza? Apenas para refrescar sua memória, naquela época não era difundida a prisão como pena de castigo. Contudo, já era utilizada em algumas situações como pena de custódia ou pena processual. Uma curiosidade bem interessante é que no Egito temos notícia da prisão não apenas como custódia, mas como pena. O governo do faraó era divino e evitava penas cruéis e arbitrárias. As prisões conhecidas também impunham aos encarcerados, aos presos daquela época, trabalho forçado. As prisões do Egito eram consideradas, na verdade, grandes fortalezas. As celas pareciam mais masmorras, casas de trabalho. Nesses locais, os prisioneiros não eram classificados nem separados de acordo com a situação, ou até mesmo com o crime. Feita essa pequena introdução apenas para trazer você para o contexto desta série de vídeos, vamos falar agora sobre a vingança pública. Com o passar do tempo, diante da maior organização social e política dos povos, é possível verificar em algumas cidades e estados, como por exemplo na antiga Grécia, indícios de punições públicas. Naquele período, a aplicação da pena deixou de ter um aspecto religioso. Lembra que nós falamos sobre um contexto totalmente de deuses e etc? Nessa época da vingança pública, isso acabou. E essa nova realidade levava a uma insegurança jurídica e desproporcionalidade da aplicação da pena, porque havia uma centralização do poder. Todavia, por mais que não se queira, não é possível observar uma ruptura radical, digamos assim, aquela coisa, entre a vingança divina e a vingança privada, visto que ainda aqueles grandes poderosos legitimavam suas ações por meio do religioso. É importante ressaltar que na fase da vingança divina também percebemos pouco da vingança pública, e vice-versa. Já existia a figura de uma espécie de sacerdote que comandava a aplicação da pena. Entretanto, foi na fase da vingança pública que realmente sua figura ganhou destaque. Só para a gente poder fechar esse ponto, é importante destacar que nada mudou nas questões de crueldade em que as penas eram aplicadas, haja vista que as mudanças limitavam-se ao fato de que a pena era executada apenas por aqueles poderosos, aqueles líderes, e não pelas partes envolvidas na questão. Eu acho que esse ponto aqui vale a pena você também refletir. Vamos falar um pouquinho sobre o direito grego. O direito na Grécia Antiga não divergiu muito dos demais povos da Antiguidade. Diante disso, serão abordados aspectos mais relevantes no que concerne à prisão, para que você possa entender que o foco aqui é prisão. Através dos registros históricos é possível registrar a existência de prisões na Grécia Antiga. Segundo Platão, no livro As Leis, existia 3 espécies de prisão, sendo a primeira para manter as pessoas presas, com o intuito de prevenir novos delitos. A segunda era destinada para os indivíduos que podiam se recuperar, de forma que não funcionava como punição, mas como correção. A terceira era designada para a função punitiva, destinada aos, põe aspas, criminosos que cometessem os delitos mais graves. E olha que interessante essa reflexão de Platão. Platão faz aqui essa divisão, uma divisão para cada classificação de presos. E eu quero que você guarde muito isso na sua memória, que naquela época, principalmente no direito grego, existia esse cuidado de separar e aplicar uma medida de acordo com a infração que o sujeito cometia. As prisões ficavam afastadas, pois a intenção era que o preso permanecesse em constante isolamento. Na Grécia, principalmente, era muito comum encarcerar o devedor até o pagamento da dívida. Imagina se a moda pega, poderia, né? Eu acho que até seria interessante a gente trazer esse novo
código da Grécia para os dias atuais. A pessoa fica te devendo, vamos colocar na cadeia. Essa prática, inicialmente privada, foi posteriormente adotada como pública, mas ainda como medida coercitiva para forçar o devedor a pagar uma dívida. Acorda aí, rapaz. Acorda você também, moça. Se você estiver dormindo aqui nessa série de vídeo. Vamos. Acorda. Arquimedes, é muito chato tudo isso. Eu gosto de histórias macabras. Relaxa aí um pouquinho, importante conhecimento para você ficar mais esperto sobre o tema. Vamos lá, dando continuidade. Vamos falar um pouquinho agora sobre o direito romano. Em Roma, verificou-se uma considerável redução na crueldade das penas, decorrente de uma nova concepção política. Nesse período, existia também a previsão de prisão para os devedores. Também existe registros de prisões mantidas pelo chefe da família romana na própria casa, com o propósito de corrigir os seus membros ou seus escravos. Que barato louco, né? O cara tinha uma cadeia dentro da sua própria casa. No período do Império, Roma era governada pelo rei, que assumia o cargo de magistrado, ou seja, nos nossos dias atuais ele seria também um juiz. Então o cara seria rei e também seria um juiz. Ele era chefe político e religioso. O poder punitivo começou a se tornar uma atribuição deste cara, deste rei. Pô, o rei tinha uma força do caramba naquela época, hein, meu? Já no fim da Idade Antiga, no século IV, o Império Romano dividiu-se em dois territórios, quais sejam o Império do Ocidente, Roma, e o Império do Oriente, que chamava Império Bizantino. Neste mesmo período surgiu a religião católica, pregada por Cristo. Aqui já começa a se desenvolver o direito canônico, como veremos isso adiante. No tocante à pena de prisão, a exemplo de outros povos, ela não era muito utilizada. Logo, Roma não trouxe nenhuma inovação no campo da pena restritiva de liberdade. Entretanto, o direito romano é uma das principais fontes do nosso direito penal atual. E olha que interessante aqui, preste bastante atenção. Eu falei desse direito romano, ele dá muito sentido às nossas leis atuais, principalmente do Código Penal, bem como representa um elo entre a Idade Antiga e a moderna. Ainda falando sobre a Idade Média, no século V, com a queda do Império Romano do Ocidente, que foi dominado pelos povos germânicos. O final deste período histórico também teve como marco o surgimento da peste negra. Já ouviu falar? Nós estamos aí em época de pandemia. Essa doença, por exemplo, dizimou a população europeia. Foi uma coisa muito terrível. E quem sabe mais pra frente, na série desses vídeos, eu vou falar ainda sobre o direito germânico, o direito canônico, também sobre o direito penal comum, passando também sobre a Idade Moderna, houve o Renascimento, o absolutismo. Mas vamos chegar no ponto central, e aqui começa, nessa série de vídeos, a parte mais densa. E aqui começa realmente a construção da nossa casa de reflexão sobre a origem da prisão. Mas isso é tema para o nosso próximo vídeo, e aí sim nós vamos entrar numa grande reflexão dessa grande origem, muita coisa esclarecedora para a sua vida, muita coisa interessante para que você possa ter um conhecimento muito mais amplo, para você sair desses debates rasos que as pessoas falam sobre o sistema prisional e realmente mergulhar numa questão muito mais densa e muito mais sólida nos seus argumentos. Espero que você tenha gostado, por mais que tenha sido um tema bem mais técnico, espero que você tenha aprendido alguma coisa neste vídeo. Te encontro na nossa próxima série, com certeza nós vamos aprender muito mais. Se gostou, não se esqueça de deixar aquele like, comentar no vídeo e se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até nosso próximo encontro. Valeu!